Embora a Rosati não goste, aparecem alguns bichos raros no Senado também. Ah, sim. Rosati fica feroz. E não são poucos. Não são Aparecem poucos. quase sempre. Espécimes raras. Mas é bom, não vamos citar nada normalmente, não vamos ficar fora da política, porque senão o grupo acaba rapidinho. Vamos voltar à aula. O grupo acaba na primeira discussão. Isso aí já vi vários grupos assim. Então, política é assunto tabu. Não adianta mesmo, não vamos dar nada mesmo. Então, a não ser debates políticos assim, de política de saúde, uma política de alto nível, né? Agora, partido, candidato, isso aí não vai funcionar. Nós podemos fazer um debate de política de saúde pública e de educação pública. Não, isso a gente pode fazer, mas em alto nível, nada. Mas está havendo algum problema de microfonia. Bom dia, Magali. Eu vou fechar o meu para ver. É isso, é o Maurício. Maurício que está entrando com o telefone da Magali. Tudo bem, Maurício? Você está desde da República Independente de Pendotiba? Não está me ouvindo. Ou então nós não estamos ouvindo ele. O som dele está fechado. Está fechado. Maurício, tem que ativar o som. Abre o microfone. República Independente de Pendotiba. Oh, que saudade dele! Olha elezinho ali. PC, como é que vai? Fala, querido. Há quanto tempo? Há muito. É a pandemia. É a pandemia. Hoje o assunto é importante. A minha esposa teve pandemia, a Covid, com as 3 doses. Só a única coisa boa da Mas você não tem Covid, não, né, Maurício? E ela ficou boa da hipertensão. Agora, o assunto é interessante por isso. Eu já conheço 2 colegas que a hipertensão não teve mais crise de aumento de pressão. Não está nem tomando remédio mais. O porquê, ele não sabe. Isso depois da Covid. Depois da Covid. Para você ver, né? Depois das... Mas o Maurício, Miriam não está ouvindo, mas o Maurício tinha uma vaquinha Jersey na casa dele em Pendotiba. Eu ia lá pegar leite há duas décadas atrás, há 3, né? Ele mantinha umas vaquinhas Jersey lá em Pendotiba. É mesmo? Como ele conseguia isso, eu não sei. Mas naquela época, Rosati, naquela época, Pendotiba, lembra? Tinha hortas maravilhosas, lembra? Agora está tudo de prédio. Era lindo. Meus filhos estudavam na aldeia, por mim, eu passava todo dia. Aquelas hortas maravilhosas. Acabou tudo. Não tem mais. Cresceu o bairro e eu não pude ter as vacas. Eu criava ela no outro terreno grande. E tinha um estábulo que dava a ração também. Então, eu colhia 30 litros de leite por dia, com 2 vacas. Fazia queijo. Porque as vacas Jersey, elas são um pouco maiores do que uma cabra. Era uma Jersey e uma holandesa. Mas a Jersey é uma vaca pequenininha, mas ela dá um leite de altíssima qualidade. Teor de gordura maior. Pois é. Altíssima qualidade. E é mais fácil,
É mais fácil de criar? Eu tirava 30 litros só de uma manhã. Ela é mais fácil de criar? Muito mais, mansinha. Até as crianças tiravam leite. Não precisava nem amarrar o pé, né? A vaca que você vai tirar o leite, você tem que amarrar. Essa não. Ela mesmo levantava o rabo e deixava a gente à vontade. Sendo que ela precisa de muito menos área de pasto, né? Não é isso? Bom dia, Belmont. Belmont está entrando aí para participar também. Agora é só fase do pessoal entrar. Agora... Good morning. Professor Rogério Estrela está entrando aí. Professor Rogério, bom dia. Tá com o microfone fechado, professor. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Tudo bom? Prazer em te ver. Bom dia, Rosati. Bom dia, saudade do senhor. Também muita de vocês todos. Bom dia, Rogério. Que saudades. Bom dia, Paulinho. Tudo bom? Tudo ótimo. Ronaldo. Oi, professor. Ronaldo, enquanto a gente não começa, não sei se você poderia falar para nós da sua atividade lá no Niterói DOR e como é que está lá na sua visão o hospital no momento. Né? Claro. Está aí atualizando a gente, né, da sua atividade lá, como é que está o serviço. Então, além daqui da UF, né, que vários de vocês trabalharam comigo aqui, especificamente o professor Rogério e Miriam, né, a gente trabalhou um tempão aqui junto. Lá no Niterói, eu hoje fiquei coordenando a cardiologia e a unidade pós-operatório, tá? E quem coordena o CTI geral é o Ricardo Turon, que veio do CHN. O hospital está funcionando plenamente. A gente hoje não tem mais nenhum Covid internado. Na verdade, tem mais de um mês já que não tem nenhum doente com Covid lá. O hospital tem uma emergência aberta, é lindo por dentro, funciona super bacana. E é um hospital que foi feito para ajudar o médico assistente. Então, quando vocês internam alguém lá, quando algum cirurgião interna lá, a gente tem um contato próximo com as pessoas, tentar, enfim, alinhar aí essa chegada do doente no hospital e a sua saída de volta ao consultório. Então, se vocês algum dia precisarem de qualquer coisa lá, eu estou super às ordens. O diretor médico é o Luiz Abelardo, vocês todos conhecem, né? Muito tempo da cidade. E o André Naum é o diretor técnico, né? São as pessoas mais próximas, assim, e tudo que vocês quiserem ou precisarem, a gente ajuda lá. O hospital tem todos os métodos, a gente só não tem cintilo. Tirando a cintilo, o resto faz tudo. Então, é uma boa opção aí no meio de Niterói. Não tem dúvida, não. Acho que o hospital está muito bem. E todo mundo realmente que interna lá fica satisfeito, né? Agora, e na UF, Ronaldo? Você atualmente está atuando mais aonde, assim? Eu aqui, eu vim na época para a equipe da Miriam e do Ricardo, né, na clínica, e aí eu acabei ficando. Depois que eles se aposentaram, o Mocarzel é o chefe, né? E aí, com a aposentadoria de vários de vocês, na verdade, o Mocarzel foi o único que ficou daquela época para cá, né? Aí Karima veio à clínica, staff da clínica. Excelente. E aí na enfermaria estou eu, Karima, tem o Rodrigo Luz, que é um rapaz do meu concurso, da minha idade, foi meu amigo de escola, é um hepatologista muito conhecido. E veio agora para o nosso time o Vitor, que é o assistente do Ricardo, o Valmik, que foi do CHN muitos anos, o Valmik entrou aqui, e o Mozart, que é um ex-aluno nosso que veio pelo concurso de médico. A gente ainda era pequenininho, na verdade, o hospital... A gente chegou a ficar com 20 leitos de clínica antes da pandemia.
Mas agora a gente perdeu vários temporários em janeiro. Então a gente está novamente com um hospital aí com menos leitos do que é capaz. Aí está esperando o pessoal voltar das licenças e tal para reabrir. Mas o hospital funciona direitinho, assim, se a gente pensar numa estrutura que não vem tendo muito investimento federal, né, há uns anos. Você pensar que o hospital tem tomografia, tem ressonância, cintilografia, né? O hospital tem um aparelhado. A única coisa que não está muito legal é que ele, nessa inserção do SUS, ele acabou ficando muito regulado e aí ele está com viés de ser um centro oncológico muito forte em relação a outras especialidades. Mas eu acho que isso aí dá para administrar com o passar do tempo, entendeu? Sei. Porque senão às vezes perde a característica do hospital, né? Se ficar muito... As aulas presenciais voltarem, tá todo mundo numa alegria danada que os alunos voltaram no presencial. É o primeiro semestre que a gente volta pós-pandemia. Ficaram 2 anos afastados, Ronaldo? Os alunos? 2 anos. 2 sem anos sem nada. Sem nada, só tinha interno. Complicou a vida deles, né? Sim. Não ter nada. Não, mas os alunos devem estar muito felizes mesmo, né? De poder estar retornando. É engraçado porque o grupo da SEMIO é do 3º ano, né? E eles não se conheciam, eles não tinham tido aula presencial junto, porque eles já começaram na pandemia e é a primeira vez que eles saíram na mesma sala de aula. Ó, o professor Ricardo Arnolfo entrou, ele está aqui com a gente, ele dá aula de trabalho de campo, fica aqui na clínica, faz o suporte nutricional do hospital. O Ronaldo tá com a gente firme aqui no departamento. Eu até perguntei ontem, passei um desafio para ver se ele topa aí para o 2º semestre. Vamos ver se ele vai topar, né? Tá chegando aí o Pacheco também. Bem-vindo, Pacheco. Bom dia a todos. Tudo bem, Pacheco? Bom dia, Rosati. Bom dia a todos. Bom dia, Pacheco, tudo bom? Rosati. Tudo bem, Felipe? Parecendo que o áudio está meio baixo do nosso palestrante. Bom dia. Você está ouvindo baixo aí, Zelino. Não, aqui eu estou ouvindo normal. Está baixo, não. Bom dia, Demétrio. Zelina chegou também. Já cheguei ao Zelina, bom dia. Já dei bom dia aí. Aí estava escutando o Ronaldo falando. Estou respondendo. Eu acho que teve uma vozinha aí que foi do professor Aguinaldo também, tenho a impressão. Professor Aguinaldo, bom dia. Bom, eu penso que a gente já poderia começar, tá? E as pessoas que forem chegando vão sendo admitidas. O Anderson está aí desde cedinho, ele montou a plataforma, porque hoje é a primeira vez que nós vamos fazer pela plataforma da própria MF. Até aqui no começo, ou eu montava a plataforma, aliás, eu montava no Meet também. Depois a Somerge passou a fazer a plataforma lá pelo Rio. Mas agora a Zelina achou melhor que a plataforma ficasse aqui mesmo. De qualquer maneira, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, não é, Zelina? A aula. Sim, site a gente pode... Tem essa possibilidade de gravar, o Anderson deve estar escutando a gente aí, mas eu acho que está sendo gravado assim. Eu acho que até essa nossa conversa inicial aqui, eu acho que já foi gravado. Mas depois ele acerta o vídeo. Aqui no REC. Depois ele acerta, edita o vídeo e faz direitinho. Deixa eu dar bom dia aqui também para o Moisés. Bom dia, Demétrio, que agora ele abriu a câmera. Bom dia, turma, tudo bem? Bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia, tudo bom. E Ronaldo. Poderíamos começar. Tá? Bom dia, Moisés, tudo bem? Bom. Tudo bem, boa aula aí. O desafio de ter lidado com hipertensão aí
durante a pandemia. O Ronaldo aqui, para quem ainda não tinha entrado, deu a boa notícia de que não há mais nenhum caso de Covid internado, nem no Niterói Dorme, nem no Antônio Pedro, né? Até onde se sabe, não tem mais Covid nenhum internado, o que é uma excelente notícia. Então, sobre essa questão da hipertensão, como é um dos fatores de risco e foi um desafio realmente tratar tudo na pandemia e a hipertensão, mas ainda que é uma doença, é um problema muito frequente, foi esse convite para o professor Ronaldo Gismondi, que já estava para ser feito há muito tempo, né? Desde o início da criação aí do Departamento de Clínica Médica. Eu queria, então, passar a palavra para ele, que vai nos falar sobre esse tema, desafio do controle da hipertensão arterial durante a pandemia. E depois a gente conversa um pouquinho. Isso. Perfeito. Okay, tá ótimo, professor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estava olhando a lista de participantes. Eu acho que mais da metade aqui me deu aula em algum momento na faculdade. Então, para mim é muito legal poder voltar e falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu tive 2 vivências com o Covid, como a maior parte de vocês, né? Lá em 2020, eu fiz parte do hospital de campanha, né, para tratar os pacientes com Covid, e depois que a vida foi voltando ao normal, especialmente ano passado, todos nós estamos lidando com os pacientes que tiveram Covid. E a gente conseguiu montar aqui no Antônio Pedro, na quinta tarde, um ambulatório hoje, com um ambulatório de hipertensão resistente, né? Um ambulatório que já foi do Zé Mário, que já foi da Ângela. Esse ambulatório agora está com a gente da clínica. Tenho eu e o professor Henrique, que ficamos nele de tarde, e a gente vem tentando criar ali uma coorte dos doentes mais hipertensos. A gente conseguiu um enfermeiro, um farmacêutico e um nutricionista, e a gente atende os pacientes em conjunto, e ficou uma coisa bem bacana. E uma das coisas legais que a gente conseguiu foi, durante a pandemia, fazer o telemonitoramento desses pacientes, com todos aqueles desafios de ter que fazer a consulta online, de ter que enviar receita, por qual via faria isso, e isso acabou sendo uma experiência bacana. Só para a gente lembrar, né, a gente, quando fala da Covid na forma aguda, está falando de uma doença em que a... Ronaldo, só um detalhe. Eu vou pedir a todo mundo para desativar o microfone, tá? Porque tem alguém que está com o microfone ligado. Eu acho que quem criou o Meet... Eu acho que quem criou o Meet, não sei se é o Anderson, ele consegue desabilitar o som das pessoas. Ok. Anderson, então, por favor, tem alguém com o microfone ligado, tá? Obrigado. Desculpa, Ronaldo, tranquilo. Estamos aí prestando atenção. Tranquilo. Então, na forma aguda, ela é uma doença predominantemente inflamatória e com acometimento respiratório. Já está precificado. O problema é que depois dessa fase aguda inicial, em que tem uma viremia muito intensa, vem uma resposta inflamatória que, apesar de predominar no sistema respiratório, ela com frequência tem acometimento cardiovascular. Então, na fase inicial da infecção, aquela fase aguda, os primeiros 14 dias, podemos ter manifestações cardíacas, como sendo uma das manifestações importantes da infecção do Covid-19. A primeira vez que a hipertensão entrou na discussão do Covid foi lá no iniciozinho da pandemia, entre maio e abril, quando descobriu-se que o sistema renina era parte da fisiopatologia da entrada viral na célula. Esse aqui é a foto de um artigo da New England, bem do início, mostrando que o SARS-CoV-2, o vírus, usa sua proteína spike, a proteína S, para entrar na célula, e essa entrada é mediada por um receptor de angiotensina 2, chamado receptor 2, modificado, né? E isso, de certa forma, poderia, então, ter relação com o fato do paciente estar usando ou não os inibidores da ECA e os bloqueadores de receptores de angiotensina. E foi uma dificuldade muito grande. Naquela época lá, em março, abril, no Brasil ainda estava começando a ter os casos, os pacientes ligando para a gente para saber se deviam suspender, continuar ou até começar drogas como losartana, enalapril e etc.
Mas com o passar do tempo, esse aqui, por exemplo, é um documento oficial do Einstein, que foi mostrando que o receptor da ECA2, que é utilizado pelo SARS-CoV, é um receptor modificado. O fato da gente estar usando IECA ou BRA, ele, na verdade, faz com que a gente bloqueie as ações da Anjo-2, que é uma molécula com ação vasoconstrictora, que causa dano de endotélio, dano de miócito, e a gente desvia o sistema para o sistema que tem ação contrária. Ele faz vasodilatação, antiagregação plaquetária e protetor do endotélio. É, inclusive, uma das bases que faz com que alguns pesquisadores defendam que o IECA tem mais propriedades protetoras do sistema cardiovascular do que o BRA. E aí, nessa época, já se começou a falar, olha, não se apavorem com o fato do SARS-CoV usar o receptor da ECA2. Esse é um receptor diferente e está usando o remédio, não tem problema. Então, já vinha aqui que não é recomendada a interrupção do tratamento, né? Por quê? Porque, apesar dele usar esse receptor AC2, o receptor da enzima conversora de angiotensina, quando você não estava usando os inibidores da ECA, você acabava tendo mais dano cardiovascular e endotelial e piorando as manifestações. Então, à medida que a pandemia foi avançando ao longo de 2020, essa publicação é do ano passado, estudos retrospectivos nacionais começaram a mostrar que o uso de ECA ou BRA ele não tinha relação com a mortalidade, ou pelo contrário, ou que, na verdade, quem estava cuidando da sua hipertensão, tomando IECA e BRA, tinha uma mortalidade menor. Isso motivou a realização de 2 ensaios clínicos. Esse aqui foi o primeiro a ser publicado, foi um ensaio liderado pelo Renato Lopes, da Redditor. A gente lá no hospital de campanha, no Niterói, a gente participou, incluiu pacientes, e os doentes eram randomizados no início do COVID para manter o tratamento ou suspender. E aí, conforme a randomização, aquilo seguia. E o que eles observaram é que, em termos de mortalidade e tempo de internação hospitalar, não houve diferença se você tinha mantido o IECA e o BRA ou suspendido. Ou seja, essa ideia de ter que tirar IECA ou BRA porque isso poderia ajudar ou atrapalhar o COVID não se mostrou uma verdade. Beleza. Então, a gente passa então para a segunda dúvida. Por que os hipertensos e os cardiopatas estavam tendo formas tão graves do COVID, né? Será que é porque a maioria dos hipertensos é obeso ou a hipertensão per se afetaria a resposta do indivíduo à COVID? Então, com dados ainda da China, né, o primeiro grande país afetado, já se observou que os cardiopatas e os pacientes com doença crônica, especialmente cardiorrespiratória, eram pacientes que faziam formas mais graves do COVID, incluindo os indivíduos que eram apenas hipertensos. Então, mesmo que ele não fosse obeso, mesmo que ele não fosse diabético, mesmo que ele ainda não soubesse ter uma cardiopatia, apenas ser hipertenso aumentava o risco de formas graves do COVID. E isso se sustentou em estudos depois, por exemplo. Aqui é um estudo multicêntrico, já com 99 países, bem no início da pandemia, mostrando que o fato da pessoa ser hipertensa aumentava as formas graves do COVID. E aí uma meta-análise publicada no início desse ano, uma meta-análise com milhares de estudos, vocês observem aqui, são 127 estudos com hipertenso, mostrou, após uma análise multivariada, ou seja, levando em conta se ele era obeso ou não era obeso, se fumava ou não fumava, que a hipertensão per se aumenta em 42% o risco de ter formas graves de COVID e mortalidade pelo COVID. Então, de fato, as comorbidades cardiovasculares e as respiratórias aumentam a chance de ter uma forma grave do COVID. Eles acreditam que isso aconteça
porque você tem um coração mais doente e o coração é afetado pela Covid, e porque você tem mais dano endotelial e, dessa forma, mais resposta inflamatória. Então, isso levou a uma recomendação, isso aqui foi a última recomendação da SBC, da Sociedade de Cardiologia, que ela fala o seguinte: olha, se você tem um doente cardiopata que tem Covid-19 numa forma mais intensa, sintomática, né, que leva o paciente a procurar ao médico, considere fazer pelo menos um eletro dele e uma enzima cardíaca. Isso aqui é mais verdade nas formas moderadas a graves, ou seja, o paciente que procura o hospital. Nesse paciente que procura o hospital, sempre que ele tem um fator de risco cardiovascular, a gente faz eletro e troponina, porque as manifestações cardiovasculares, a lesão miocárdica, é a segunda manifestação mais comum do COVID grave. Ela só perde para a doença respiratória. Bom, só que a gente sabe que a maior parte dos casos agudos estão em declínio, né? A gente já suspendeu a maior parte das medidas protetoras e nos hospitais principais a gente praticamente não tem mais Covid. Porém, a gente está numa população em que a absoluta maioria das pessoas teve o Covid ou se vacinou. E agora, depois que as pessoas tiveram Covid, isso muda alguma coisa? Então, tem crescido os estudos. Quem quiser saber um pouco mais sobre long COVID, esse artigo que está aqui embaixo é uma das excelentes revisões que tem saído. E eles têm tentado definir o COVID assim: até 4 semanas é o COVID na fase aguda. De 4 a 12 semanas é uma fase intermediária. E se os sintomas persistem por mais de 12 semanas da infecção inicial, é porque você está tendo as manifestações do COVID longo. As manifestações mais comuns são manifestações inespecíficas. É transtorno do humor, como ansiedade, tristeza, porque ficou internado, porque perdeu alguém querido, e a sensação de fadiga ou dispneia. Porém, das manifestações mais objetivas, dor no peito, palpitações, falta de ar e síncope são algumas das mais comuns nesse cenário. E aí, o que o pessoal tem visto? Esse aqui é um estudo gigante, olha só. Eles pegaram aquela base de dados dos veteranos de guerra americano. Isso pegou 150 mil pessoas com Covid e comparou com 5 milhões de uma coorte que não teve Covid naquela época, com outros 5 milhões que tiveram Covid no passado. E eles estudaram se essa população que teve Covid, em relação a quem não teve, se ela tinha um maior risco cardiovascular. E observem aqui no risco relativo que o risco de um evento cardiovascular, ele aumenta mesmo quem não teve internado. Ele tem um aumento de 3 vezes o risco em quem teve o Covid internado, e pode chegar a 5 vezes mais risco de ter doença cardiovascular grave se ficou na UTI. Isso comparando com quem não teve Covid na mesma época. Então, reparem como, mesmo 12 semanas depois do Covid, ficam sequelas no organismo que aumentam o risco cardiovascular. E o hipertenso, o diabético, já são pessoas de risco cardiovascular mais alto. Quando a gente analisa os subgrupos, então, no mesmo estudo, quando ele pega os subgrupos, ele separa idoso e não idoso, raça, sexo, obesidade, cigarro, ser hipertenso, que é o tema de hoje, ser diabético, ser renal crônico, ter dislipidemia ou ser sabidamente cardiopata, em todos eles, praticamente, o risco segue aumentado. E é um risco muito parecido. Então, ser ou não hipertenso não foi o que mudou o prognóstico aqui. Isso fez com que eles pensassem que seriam sequelas virais mesmo, aquele dano endotelial, aquela lesão miocárdica que o vírus deixou, geraria um estado inflamatório que aumentaria o risco de dano de endotélio e de microtrombose com eventos isquêmicos, né? Aqui é um estudo menor, mas com outro desenho. Eles aqui pegaram e fizeram um caso controle. Então, eles pegaram 287 hipertensos
e compararam com 287 não hipertensos controlados por idade e sexo, todos com Covid. Então, aqui a diferença é se era um Covid hipertenso ou não hipertenso. Eles viram que os Covids com hipertensão tinham mais comorbidades, né? A idade média era 68 anos, mas a maioria não teve forma grave. Eles viram que os Covids com hipertensão, eles tinham mais sintomas, mais fadiga, mais depressão, ansiedade e qualidade do sono, mas nessa amostra pequena não deu para ver maior risco cardiovascular. E aí, a gente agora tem os dados dos hipertensos no long Covid, né? Então, nesse Covid longo, o que acontece com meus pacientes hipertensos? Os americanos, utilizando aquela base de dados dos veteranos, eles observaram que houve uma piora do controle da pressão arterial lá nos Estados Unidos. A pressão arterial está, em média, 3 milímetros maior em relação à época pré-Covid, especialmente nos idosos. A gente pode pensar assim, falar, 3 milímetros não tem relevância clínica para a gente. De fato, na prática do consultório, se está 132 ou 135, não faz diferença. Mas nos estudos populacionais, a gente sabe que esse efeito é relevante. Por exemplo, quando pega um ensaio clínico para testar um remédio, o efeito do remédio na pressão sistólica, às vezes, é só 10 milímetros. Mas em termos populacionais, como isso aqui é uma média, acaba que há um impacto. Só que no Brasil, eles foram repetir essa pesquisa, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela utilizou um software de MRPA, ou seja, era a Onwell, né, uma empresa que fabrica aparelho de hipertensão. Um dos modelos da Onwell, quando você compra, você tem a opção de mandar para o seu médico as suas medidas da pressão. Essa medida é enviada por telemetria, por Wi-Fi, por internet. E aí, esse software que gerencia esse contato é que foi a fonte dessa pesquisa. E ali você se cadastra e diz se você toma remédio para pressão ou não. E eles compararam. E eles observaram que o comportamento da pressão arterial, aqui ó, a partir do Covid, onde está a seta, ele é um comportamento que não muda muito em relação ao passado. Né? Vocês observem que a taxa de hipertensos não controlados, ela estava aqui em 40%, 50%, ela cai um pouquinho no início da pandemia, depois volta a subir. Então, aqui no Brasil, utilizando esse tipo de população, porque olha só, é uma população que comprou um aparelho Onwell, que levou para casa, que sabe medir, que sabe conectar na internet, ou seja, é provavelmente uma população que teve acesso à telemedicina, aos remédios, ao seu médico. Nessa população, o impacto não foi tão grande. Aqui no ambulatório nosso de hipertensão, a gente fez o teleacompanhamento, né? Então, nós tínhamos 150 pacientes cadastrados no Antônio Pedro. Dos 150, a gente tinha o telefone de todos, mas os telefones só funcionavam, a gente só conseguiu contato com 60 desses 150. Então, olha só a diferença na capacidade de fazer contato ao médico. E aqui, na época da pandemia, o ambulatório ficou fechado uns 6 meses. Ele só reabriu em setembro de 2020. E aí, nesse período, quem a gente conseguiu manter contato desses 60, a maioria não tinha aparelho de pressão em casa para mandar as medidas para a gente. O que a gente fez era saber se tinha tido Covid, se estava com algum sintoma que precisava de orientação médica, e a gente conseguiu mandar a receita para eles. Mesmo assim, a adesão dos hipertensos de um ambulatório que tem até farmacêutico, ela não chega a 50%. Então, a gente fica pensando aqui, eu brinco com os residentes, eu falo, olha, mais importante do que saber passar os principais remédios é convencer o paciente a tomá-los. Porque as barreiras de acesso, a receita que venceu, custo, não tenho dinheiro para comprar remédio que não está na farmácia popular, e educação do paciente, eu tenho que tomar o remédio porque é importante para a saúde, são barreiras importantes ainda para o tratamento da hipertensão. Por isso que eu acho que o dado no Brasil está muito diferente do dado americano. Quais são os fatores que poderiam contribuir para a piora do controle da hipertensão durante a pandemia?
O estresse, né? Todo mundo está com um nível de ansiedade e de depressão muito alto. Nos pacientes, especialmente do SUS e nos idosos, a falta de acompanhamento médico regular, especialmente no lockdown. As questões de custo e acesso à medicação, a gente está numa época de grande pressão inflacionária, as coisas estão mais caras, então não sobra dinheiro para o remédio. E o aumento do sedentarismo, porque a atividade física ficou restrita há muito tempo. Por outro lado, na pandemia, podem ter contribuído para a pressão ficar boa a capacidade de telemonitoramento. Várias sociedades disponibilizaram canais de atendimento gratuitos. Eu, por exemplo, utilizei o Cremerge, que permite mandar receita para os seus pacientes de graça. Eu acho que isso foi um grande ganho. Muitos pacientes, especialmente aquela população que eu acho que foi do estudo brasileiro, que é quem tem acesso à internet, quem sabe se conectar bem, hoje tem devices que funcionam como esses, né? Você compra um aparelho, você conecta ele na internet e você manda para o seu médico informações sobre você que não se restringem só à pressão arterial, né? Isso hoje em dia já inclui a frequência cardíaca, quantos passos você deu num dia e até mesmo a análise do ritmo. Tivemos na pandemia uma paz de trânsito. Eu, todo dia, agora que eu venho para o Antônio Pedro, eu tenho saudade de 2020, porque eu vinha em 20 minutos e agora eu voltei a vir em 1 hora. Eu, assim como professor Maurício, professora Miriam, eu moro na roça, então é longe para vir para cá. E para algumas pessoas, quando você vem medir a pressão, quando você vai no médico, isso gera uma ansiedade social também, né? Tem gente que em casa consegue ficar mais relaxado, mais de boa, e isso, de certa forma, funciona. Então, quais seriam as mensagens que eu acho que são importantes sobre a hipertensão nessa fase do pós-Covid, né? Temos que manter a saúde em dia. Todos os trabalhos em toda a população mostram que uma boa alimentação e atividade física regular contribuem para um envelhecimento mais saudável para o coração, para a memória. A gente não precisa mexer no IEC e no BRA, nem tirar, nem colocar. IEC e BRA são decisões que nós todos temos baseado na necessidade ou não pela hipertensão, pela cardiopatia. E é importante manter o acompanhamento médico regular. A gente não sabe ainda se no paciente do long COVID, esse que tem sintomas e já teve COVID há muito tempo, se o seu check-up tem que ser modificado. Nenhuma evidência, por enquanto, sugere isso. Porém, se sair algum dado diferente, a gente rapidamente se comunica e tenta passar informações para vocês. Professor, essa era a mensagem principal que eu tinha e eu estou aberto aí para um bate-papo entre a gente. Tá ótimo. Excelente esses seus esclarecimentos, que tem um caráter também pessoal, né, de você, da sua experiência, né, principalmente nesses 2 setores que você atuou, no Antônio Pedro e no Hospital de Campanha. E eu queria ouvir você mais exatamente sobre isso, sobre a sua experiência pessoal naquela fase mesmo, como você falou, de guerra. Na fase que a gente ainda não conhecia, como a gente conhece hoje, o SARS-CoV, e também não conhecia tantos efeitos, e que tinha que atuar ali no hospital de campanha. Quais foram as suas impressões pessoais e o que você ressaltaria dessa ocasião, não só do tratamento da hipertensão, que eu acho que você já explanou muito bem, né? Mas em relação, assim, ao geral, eu acho que são as dificuldades de todos, mas como você esteve intensamente participando disso, eu gostaria de ouvir esse seu relato. Legal. Então, eu tive a chance de participar de dois movimentos do Covid. O primeiro foi no hospital de campanha, eu fiquei lá de maio a agosto de 2020. E depois, na segunda onda que teve, eu já estava de volta ao Niterói e a gente foi ajudar o CTI geral em dezembro de 2020. Na onda de 2021 e do Ômicron, o impacto já foi menor, e aí a gente não precisou ajudar o CTI geral, já estava mais ou menos precificado. Eu acho que na época, em relação à primeira onda que a gente montou campanha,
tinha-se muito medo do impacto da pandemia, né? A gente não sabia exatamente o tamanho da mortalidade que a gente teria. Havia muito medo da contaminação dos profissionais de saúde. A gente vinha vendo a China perdendo muita gente, não conseguindo atender as pessoas por faltar médico. Faltava médico, enfermeiro, fisioterapeuta. E havia a dúvida se faltariam insumos, né? Se a gente teria, igual aconteceu no Amazonas, oxigênio e equipamento suficiente. Eu acho que o fato da gente estar numa capital, que o Rio é praticamente uma capital federal, né? Assim, eles ficam em Brasília, mas o Rio tem muitas estruturas públicas e uma rede hospitalar privada enorme, das duas grandes redes, da Rede Dória e do DAS agora. A rede hospitalar é enorme, a gente tem muito hospital. Então, eu acho que isso deu a gente uma condição diferenciada nesse cenário, porque isso permitiu que não fosse um cenário tão caótico quanto a gente viu em outros países. É difícil acreditar que, por exemplo, uma cidade desenvolvida igual Nova York, o pessoal teve que ficar em corredor porque não tinha leito, né? O desafio do hospital de campanha, que eu acho que é o ponto central, depois, se você quiser, professor, eu te mando, você compartilha com o grupo, foi feito um filme, um documentário sobre isso na época. E aí, eu acho que a grande dificuldade era ter que montar do zero, né? A rede reuniu um grupo de pessoas no início de abril e falou assim, olha, a fila está crescendo, a rede pública não vai conseguir absorver, a gente precisa ajudar. E aí, o hospital foi feito do chão em 30 dias. Isso era impressionante, né? E ele é um hospital tipo tenda, em que metade dos leitos era de terapia intensiva. E uma das coisas mais bacanas que eu vi na época é que a maioria das pessoas que foi trabalhar lá, eu diria 2/3, foi porque queria trabalhar. As pessoas queriam dar mais plantão, queriam participar. Eu lá ficava com duas funções. Eu era responsável pela escala dos médicos e pelo CTI 6. E realmente, nesse grupo, que era o grupo majoritário, a gente viu uma dedicação um empenho, tipo, não, nós vamos salvar as pessoas, a gente vai melhorar, o resultado tem que ser bom, que foi um resultado muito, muito bacana. A gente abriu o hospital com 1.000 pacientes na fila. E, para a felicidade nossa, em um mês, né, no fim de maio, a gente já estava com a fila já praticamente controlada, o hospital funcionando pleno. Aí abriram outras campanhas, né? Abriu um na Barra, abriu o do Maracanã, que é o do Estado, e aí a situação foi se acalmando, foi se controlando um pouquinho. A gente só viu uma dificuldade maior com insumos, por incrível que pareça, na onda de 2021, porque a impressão que a gente ficou é que não deu tempo da indústria repor todos os estoques. E aí, em 2021, quando veio a Delta, e teve aquela onda avassaladora, gigante da Delta, a gente começou a ter que usar. A gente pegava o Propofol, no Propofol chinês, porque assim, você fala assim, não tem Propofol, não tem fentanil, né? E isso era desesperador. Mas no interior do Brasil, quem trabalhou lá relatou muito mais problema com falta de insumo e falta de oxigênio do que a gente aqui. Então, na época, é óbvio que eu fiquei muito estressado, né? Eu falava, Jesus, não vou dar conta, esse negócio não vai dar certo. Mas, no final, acabou sendo uma experiência muito bacana ter participado daquilo, ter visto, ter feito uma rede médica muito legal, e isso foi muito bacana. O professor Ricardo e o professor da Vilma levantaram a mão aí, eu acho que eles querem comentar alguma coisa também. Eu gostaria, sim. Bom dia a todos. Ronaldo, você, como sempre, brilhante, aí, um novo talento aí que eu divido lá na clínica médica. Atualmente eu também estou, Ronaldo, na terapia nutricional lá do Antônio Pedro. Mas eu gostaria de perguntar a você uma questão em relação ao ganho de peso nessa pandemia. A gente sabe que o ganho de peso aumenta a hipertensão, tem uma relação direta com a hipertensão, assim como a perda apenas do peso também faz uma redução da hipertensão. E nós todos sabemos que durante a pandemia houve uma crise de obesidade, uma crise de sobrepeso e de obesidade. Isso não foi considerado, e nem no trabalho americano,
nem no trabalho brasileiro. Queria que você comentasse sobre isso. Não, a obesidade, ela é um problema importantíssimo, né? A gente está vivendo isso agora aqui, né? Que é o aumento do sedentarismo e da obesidade. Então, as pessoas ficaram... E a obesidade tem uma relação direta com a hipertensão, né, professor? A gente viu isso, todos os estudos mostram que ganha peso, a pressão sobe, você emagrece, a pressão cai, ao ponto de que algumas terapias para a obesidade, como a cirurgia, elas podem curar a pessoa da hipertensão. Então, essa é uma das dúvidas, né? Agora que a gente está no pós-Covid, o que a gente deve fazer de diferente para tentar levar essas pessoas para voltar para a prática da atividade física, para uma alimentação saudável, para uma perda de peso, né? Esse é uma pergunta importante. E, de fato, lá no Campanha e no Niterói depois, os obesos era quem mais se ferrava. Então, as pessoas de muita idade e as pessoas com muito peso, mais do que o cardiopata, mais do que o pneumopata, era quem se dava mal. Você pegava alguém, às vezes, de 40 anos, mas se ela fosse muito obesa, mesmo sem comorbidades, o vírus fazia um estrago. Então, eu acho que agora, uma brincadeira aqui, é muito semaglutida para todo mundo, entendeu? Muito exercício físico, muita alimentação saudável e para a gente ficar aí magrinho e esbelto aí. Obrigado. Eu gostaria de falar, Ronaldo. Professora Vilma. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Ronaldo, quero te dar parabéns. A sua fala foi bem objetiva, você foi no foco. Eu vou falar 3 coisas importantíssimas que você falou, e junto a isso eu vou fazer uma pergunta. Você acha, eu vou falar as 3 coisas, mas vou fazer a pergunta primeiro. Você acha que há uma falta muito grande de esclarecimento, de campanha com relação à hipertensão? Sabe por quê? Você destacou isso aqui muito bem. O indivíduo que é hipertenso, geralmente ele não tem uma qualidade de vida boa. Por quê? Porque não valoriza a sua hipertensão. É igual o diabético que fala assim, tem açúcar no sangue. Ele não alcança o que é o açúcar no sangue. O hipertenso também não. E essa história estou nervoso, aí a pressão sobe, depois abaixa, quer dizer, não existe uma conscientização do valor, da importância, é um processo inflamatório, como você falou. Então, acho que você tocou nesse ponto que eu achei muito importante, e no futuro a gente precisa trabalhar mais isso com campanhas, etc. Outra coisa que você falou também, a adesão ao medicamento. Gente, a gente trabalha o tempo todo na medicina com esse problema. O paciente chega no nosso consultório ou no nosso hospital e já tem aquela lista de medicamentos que ele viu na internet, viu no Google, e começa a dizer, dá um remédio, já tomei e passei mal, já tomei. Caramba, dá vontade de enlouquecer quando isso acontece. Para mim, isso é muito ruim mesmo. E aí, adesão ao medicamento, ter essa adesão. E, muito importante, a atividade física. Hoje, eu coloco na receita a atividade física como remédio. E aí não existe essa conscientização, e principalmente na população idosa, em que depende de outros para que ele possa se dar bem, ele muitas vezes precisa do acompanhamento, e hoje melhorou muito. Nós temos uma população idosa muito mais consciente, e que está correndo atrás de contar os pontos para menos da idade. Então, eu achei que você colocou, na sua fala, você trouxe dados estatísticos, referências bibliográficas muito atualizadas, mas na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso hospital universitário Antônio Pedro, esses 3 fatores a gente precisa estar muito atento. Parabéns, parabéns, Rosati. Obrigado, professor. Muito obrigado, professora Vilma. Ronaldo, para responder. Isso. Então, eu acho que sim, falta um esclarecimento, porque essa ideia de só tomar o remédio quando eu me sinto mal, ela existe mesmo em Caraí, né? Nos consultórios da gente, isso é uma regra. Então, eu brinco com os residentes que eu começo a consulta, para mim não basta o cara me dizer os remédios que toma. Ele precisa me dizer o seguinte, aquela pergunta, você tomou hoje? Porque se a maioria não tomou hoje. Hoje não, acabou ontem. E se você não pergunta, ninguém conta para você. Então, a ideia de ter que tomar um remédio, mesmo que eu não sinta nada, porque isso é importante para mim, eu acho que essa educação falta
muito, muito, muito. As outras duas coisas onde eu botaria fichas na questão da hipertensão, além de tomar o remédio, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que a minha pressão esteja boa, seria na quantidade de sal. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, pegam o feijão, entope o feijão de paio, de carne seca. Aí ela fala assim, eu não boto sal na comida, mas está cheio de sódio na forma que cozinha. E, então, esse sal é um problema e a gente tenta contornar isso com diurético. E o estresse. Eu acho que a gente ainda trabalha pouco e estuda pouco o impacto do estresse no controle da pressão arterial, porque eu acho que quanto mais idosas as pessoas e mais obesas, que vão ter mais rigidez vascular, né, mais onda de pulso tem, mais dura a PA. E aí eu acho que quando a pessoa se estressa, aí é aquele velhinho faz 200 de sistólica, né? E essa variabilidade é ruim para ele. E, por exemplo, a gente fez uma pesquisa pequena, foram menos de 100 pacientes, mas era a amostra que a gente tinha aqui, e a gente viu que as pessoas que têm ansiedade e depressão, elas têm uma variação maior da pressão arterial na consulta. Então, elas fazem aquele pico de estresse, a reação de alarme maior. Quantos médicos medem a PA mais de uma vez na consulta? Aqui eu sei que a maioria, mas assim, pensar em escala de médico, a maioria não mede mais de uma vez. Então, você acaba não pegando esse efeito e negligenciando que, às vezes, a pessoa precisa tratar esse aspecto emocional antes de tratar a hipertensão. Quantos de vocês mesmo já fizeram? A pressão está alta, bota aí 2 gotinhas de Rivotril e mede de novo para a gente ver. Obrigado, Ronaldo. Tem ainda o Paulo César e o Maurício querendo perguntar, e o Sérgio Dutra também, tá? Então, só abrindo um parênteses aqui no que você falou antes, eu penso que essa fase que você descreveu, que foi uma verdadeira luta, né, de montagem de hospital de campanha, daquilo tudo, da falta de insumos, especialmente do medo, da ansiedade de lidar com uma coisa que ainda estava bastante indefinida, com exemplos críticos, como foi o caso de Manaus, né? É importante que sejam feitos relatos escritos disso, né? Até o Moisés fez o lançamento do livro da doutora Margarete Dálcomo. Ela relatou pelo ponto de vista dela, que não é esse ponto de vista dinâmico de quem teve assim na linha de frente com pacientes de terapia intensiva. Então vai ficar esse desafio para os que participaram, para ver se conseguem documentar essa fase aí. Então, vou passar aqui a palavra para o Paulo César Nancy, e depois, em seguida, para o Maurício e o Sérgio Dutra na sequência. Paulo César. Ronaldo, meus parabéns. Eu queria sair da fase aguda e, atualmente, nós estamos tendo pacientes que tiveram Covid. E está surgindo duas entidades distintas que os pacientes nos questionam se teria ou não correlação com a doença que eles tiveram. Se nos seus levantamentos você encontrou microhematura e hematura macroscópica em pacientes que tiveram Covid. E o segundo, que está me preocupando muito, embora eu não seja gastroenterologista, a colangite. Se você já encontrou, ou se alguns colegas clínicos encontraram colangite em pacientes que tiveram Covid. Qual é a sua opinião a respeito? Então, na fase aguda do Covid, a gente veio alguns pacientes com acometimento hepático, tá? Na fase aguda. Mas agora, no long Covid, pelo menos nas unidades que eu estou trabalhando, não. Sobre a hematúria, eu não entrou na minha revisão, professor, então eu acabei não pegando. Não sei se outros colegas aí têm visto isso. Bom, eu vi um caso depois da vacinação. A pessoa vacinou e teve hematúria, mas isso foi um caso anedótico, vamos dizer assim. Mas podemos seguir. Tá bom, não sei se Moisés tem acompanhado, tem visto também. Moisés viu muitos casos de Covid no CHN.
Salve, Ronaldo, tudo bem? Bom dia a todos com quem eu não falei ainda. Eu não estou mais diretamente ali acompanhando na beira-leito, né? Mas o que a turma tem conversado, quem mais tem visto lá atualmente, até porque está fazendo um ambulatório, é o André Japiaçu. O André Japiaçu, que também está coordenando até hoje lá o Hospital da Fiocruz, que teve uma grande experiência com a questão da Covid, que está começando agora a acompanhar mais os pós-pacientes da fase aguda, né? Então ele começou a fazer um ambulatório, está começando a receber os pacientes e tem visto alguma coisa que progressivamente até vem diminuindo em termos de surgimento, né? Como vocês mesmos já chamaram a atenção, o próprio fato de já não ter praticamente mais nenhum paciente internado, o que está começando a acontecer também é que está diminuindo esses pacientes. A grande dificuldade encontrada para o acompanhamento desses pacientes é a adesão deles a um tipo de ambulatório que até então não acontecia com muita frequência, né? Então ele está tendo alguma experiência lá na Fiocruz e ali no CHN a gente está começando muito devagar. Outro que tem uma boa experiência que a gente pode trazer para falar aqui, o Rosati, é o Vitor. O Vitor Dominato, ele fez ao longo da pandemia, ou seja, ele fez um acompanhamento inicialmente telefônico e depois alguns desses pacientes começaram a ir ao CHN para serem consultados lá pelos colegas da clínica médica. Então, acho que aí para a gente poder estudar um pouquinho melhor essa população, talvez valha a pena conversar mais frontalmente com eles. Excelente, Moisés. E, novamente, parabéns pela iniciativa de ter trazido o lançamento, né, da doutora Margarete aí. Tá? E eu já até faço uma prévia aqui, que nós também vamos incluir na nossa atividade o lançamento de um livro aí no mês que vem. Legal. Vai ser um livro do Sérgio Belmont. Então, temos aqui ainda inscritos para falar o Maurício e depois o Sérgio Dutra. Obrigado, então, Moisés. Você, Ronaldo, quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa disso que o Moisés falou? Não, acho que é ótimo. Eu faço coro com o Moisés aí, então, tranquilo. E estará sempre aberto aqui. A vinda do Vitor, poxa, seria excelente. Vamos pensar nisso, sim. Então, Maurício, quer fazer alguma pergunta ou comentário? A minha esposa tem hipertensão essencial há 20 anos. Teve uma Covid, apesar das 3 doses, sintomas leves, tosse, cansaço. E durante a pandemia, que durou mais ou menos esses sintomas, 30 dias, a hipertensão essencial dela, que era 17 por 10, 16 por 10, às vezes um pique de 20, apesar de eu ir tomando Venzer, losartano, ela, na pandemia, eu tive que suspender a medicação. Qual é a explicação? Ela começou a ter hipotensão. Sim, então, há muitos fatores que podem contribuir para isso. Como o senhor pode ver, por exemplo, no grupo dos pacientes brasileiros que fizeram aquele MRPA em casa, eles observaram que um grupo de pacientes teve redução da PA. E eles acham que os fatores podiam ser: quem ficou internado se perdeu muito peso. O emagrecimento pode ter causado isso. Para outras pessoas que tinham uma vida muito corrida na rua, estressado, preocupado, comendo mal, às vezes trabalhar de casa com uma alimentação de mais qualidade ajudou. Principalmente se a gente pensar nisso, casada com um médico, bom acesso à medicação, um acompanhamento mais rígido da pressão arterial, né? Esses provavelmente podem ter sido fatores que ajudaram individualmente. Agora, há um outro grupo que a pandemia teve efeito contrário, né? Pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que ficou estressada, que por ficar em casa parou atividade física, aí está comendo super mal porque só pede fast food. Aí para esse outro grupo, que eu acho que foi um modelo mais americano, um modelo que eu peguei aqui no ambulatório, aí o controle da hipertensão acabou piorando. Está sem medicação até hoje, porque não voltou a hipertensão. A sequela foi boa para ela, né? E ela teve um sintoma muito acentuado, foi de hipotermia. Sim. 34, 33,5, mas já passou.
É que aí onde a gente mora faz frio danado, né? Eu saí de casa com 15 graus hoje. Eu e Miriam, a gente disputava quem saía com mais frio de casa. Muito obrigado. Já é uma serra mesmo. Excelente palestra. Bom, ótimo, Maurício. Obrigado pela participação. O Sérgio Dutra está aí também querendo fazer algum comentário, alguma pergunta. Sérgio, por favor. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa reunião e um prazer escutá-lo, Ronaldo. Foi realmente muito enriquecedor. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho observado alguns trabalhos que estão saindo de tratamento conservador e mais agressivo para a hipertensão arterial, inclusive com a sistólica. Então, e em pacientes idosos. Então, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a esse respeito. Mesmo no lado da Covid, onde realmente o Maurício citou o caso da esposa, em que reduziu o remédio, até evitou o remédio, mas nós temos muito idosos com Covid. Sim. E qual é a sua impressão? Qual é a sua opinião a esse respeito? Tá. Obrigado. Não, obrigado ao senhor, imagina. É o seguinte, por enquanto, o fato da pessoa ter tido Covid, por enquanto, não muda nas nossas metas de pressão. A gente sabe que é uma pessoa de maior risco cardiovascular, aquele estudo que eu mostrei provou isso para a gente, mas a gente não sabe ainda se há alguma intervenção que a gente deva fazer que seja diferente do habitual. Então, por enquanto, a gente está indo no habitual. Aí, existem realmente duas estratégias de controle da pressão arterial nos idosos, tá? Uma que tolera uma sistólica ali de 14, 15, e uma outra que tenta trazer a sistólica para 13. Se a gente fosse cego na medicina baseada em evidência, o estudo Heivet, se eu não me engano, ele mostrou que o tratamento intensivo, você trazer a sistólica para 13, você tem um benefício, mesmo nos idosos, em redução principalmente do AVC, né? O principal risco que a gente consegue reduzir quando baixa a pressão arterial. Agora, eu acho que essa frase merece um mais bem grandão, igual, por exemplo, a professora Vilma, que faz geriatria, né? O que acontece? O idoso que mais se beneficia disso é o idoso que é mais inteiro, então que ele tem uma cognição mais inteira, que não tem sarcopenia, que é funcionalmente independente e que não está com uma polifarmácia. Porque os principais efeitos colaterais de reduzir demais a pressão arterial eram uma diastólica abaixo de 60, o idoso ficava tonto e caía, fazia disfunção renal, subia o potássio. Então, eu acho que essa ideia do controle rígido da PA, ela é mais importante nisso, no idoso mais inteiro da cabeça, mais inteiro do corpo, e que não esteja com uma polifarmácia muito grande. Acho que esse é o melhor caminho aí. Não sei se a professora Vilma concorda, mas eu imagino que sim, que eu já assisti ela falar sobre isso. Muito bem, gostei. Bem, então nós já estamos chegando aqui no final. Eu queria chamar a doutora Zelina para ela falar. Pela primeira vez, nós estamos usando aqui a plataforma da MF, né? Então, Zelina. Bom, mais uma vez, um bom dia a todos. É sempre um prazer a gente ter na MF esse tipo de evento, esse grupo fabuloso. E o doutor Ronaldo, sempre excelente, é um jovem médico, digamos assim, né? E exemplar. A família dele toda, né, Ronaldo? Eu estudei com suas tias no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Ah, bacana, muito legal. Então, e fabuloso o tema. E realmente a Covid foi algo que até hoje ainda assusta e apavora, e as consequências da Covid, né, estão aí. Eu acredito que já se aprendeu muito e que muito ainda vai se aprender nesse acompanhamento desses pacientes pós-Covid. Hoje, aproveitando hoje a sessão da clínica médica, vamos levar em consideração a questão do Dia Mundial da Saúde, que foi no dia 7
no dia 7 de abril. Sempre se faz alguma comemoração nesse dia, de algum jeito. Então, embora passado alguns dias, mas não tem problema, estamos ainda no mês de abril, e justamente o tema deste ano é a saúde do nosso planeta, né? Nosso planeta, nossa saúde, algo assim. Então, todos os fatores que possam influenciar na saúde do planeta e na saúde da pessoa, do indivíduo. E nada melhor do que abordar um tema sobre a hipertensão, que tem aí vários fatores que influenciam na hipertensão, no controle da hipertensão, e o que faz, né? E os danos que a hipertensão... Falhou. Eu acho que ela travou um pouquinho agora no final. Não sei por quê. São os problemas nossos quando nós temos a nossa atividade virtual, né? Não sei se voltou. Agora voltou. Voltou? Engraçado. E eu não me mexi aqui no internet instável. Mas, então, a hipertensão é um tema extremamente importante. E, como mencionou o Ronaldo, muitas vezes a pessoa não trata, não toma medicamento, às vezes tem uma hipertensão e nem sabe que tem. E depois vamos ver os danos que isso vem trazendo no organismo durante os anos. Então, parabéns, Ronaldo, parabéns. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Aliás, doutor Rosati, nosso querido professor Rosati, ele tem trazido excelentes palestras e palestrantes aqui para a nossa MF. E muito obrigada a você e ao doutor Rosati, a todos que colaboram com ele e a todos que estão aqui presentes. Um bom dia a todos. Obrigado, Zelina. Então, queria saber se alguém mais quer fazer um comentário ou dirigir alguma pergunta ao Ronaldo. Não sei se o Pacheco ou o Erito, que estão aí, queriam também fazer algum comentário ou pergunta. Está em aberto. Lembrar ao Ronaldo que aqui o nosso departamento estará sempre aberto aí para você e para seu grupo, entendeu? Seja da UF, seja do seu serviço lá no hospital. E a nossa ideia aqui é ser bastante eclético e trabalhar sempre os grandes temas da medicina e as ideias, assim, eventualmente até que estejam na nossa programação. Nós vamos ter a ação do livro obrigado, do Belmont. Não, agradeço inclusive você ter a gente aqui falar para a gente um assunto tão importante, né? Rosati. Agradecimento grande mesmo, como eu falei, está aberto para Rosati. Pacheco. Acho que o Pacheco quer falar. Rosati, só gostaria de agradecer também ao Ronaldo e a você. Pacheco, tudo bem. Essa excelente sessão, muito boa, muito objetiva, muito esclarecedora. Agora parece que o doutor Érito levantou a mão aí, ele teve uma experiência muito boa também com a Covid, com a telemedicina. Tá ótimo. Ele levantou a mão. Ótimo. E parabéns, eu parabéns, ele Ronaldo. nominalmente ali, eu estou vendo que ele levantou a mão ali, eu vou a participação e sempre pelo apoio. Então, doutor Érico, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Primeiro, doutor agradecer Érico, aí. Alô, vocês me escutam? Alô? Estamos te ouvindo, Érico, pode falar. Tudo bem. Bom, agora estamos ouvindo bem. Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de falar. É uma honra aí poder acompanhar o professor Ronaldo. Primeiro, parabenizar os comentários, as explanações realmente brilhantes, né? O professor Ronaldo, a gente tem a oportunidade de acompanhar e ele realmente é sempre essa pessoa muito técnica e muito querida. Ronaldo, te faço uma pergunta.
Em que medida você vê que o exemplo médico com relação às condutas que ele está prescrevendo, principalmente na hipertensão arterial, tem um impacto de relevância? Então, Érito, não, desculpa, repete a pergunta que falhou aqui. Não, em que medida você vê o exemplo médico em relação às condutas que ele está prescrevendo? Sim, né? sim, não. No impacto Então, eu acho que, nesse caso, né, a gente agora está passando por um momento de transformação, né? Você sabe disso, né? Então, é uma transformação importante com a entrada do digital muito forte. É um interesse das empresas, vai ser muito difícil segurar isso. Acho difícil, por exemplo, que a gente volte atrás em telemedicina. A gente, lá no primeiro lançamento do CRM, todo mundo conseguiu segurar. Mas, por outro lado, a gente viu uma coisa bacana, que é saber qual é o papel ideal. Né? Havia muito medo das pessoas de que tudo fosse por eletrônico, que você perdesse esse contato direto com a pessoa. Então, eu acho que a gente conseguiu, na pandemia, amadurecer isso. Né? A gente hoje, o próprio paciente sabe quando ele prefere ir presencialmente ao médico e quando é o momento dele fazer o teleacompanhamento. Né? Acho que esses dois vertentes são importantes. E aí cabe a nós se adaptar a isso. Outro ensinamento que eu acho que veio da pandemia é a questão da importância da medicina baseada em evidência. Né? A gente viu discussões médicas serem levadas para a discussão política quando não deveriam ser. Né? As discussões médicas cabem a nós, que existe uma evidência científica, interpretarmos se aquilo é o suficiente para mudar ou não nossa conduta, saber que a gente vai ter que adaptar a conduta, às vezes, a individualidades, a exceções, a off-labels, conforme a natureza, e não tentar uma regra do one size fits all. Né? Então, eu acho que essa questão do acreditar na ciência, fazer uma ciência de boa qualidade e, ao mesmo tempo, respeitar que há individualidade, as diretrizes são orientações, né? Não é must be, é should be. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante que a gente tem que ter, não deixar as decisões médicas irem para a política, acho que não deve, e eu acho que a gente, como médico, tem que reforçar a questão da educação médica, né? Essa mesma educação médica que a gente falou da alimentação saudável, da atividade física, de tomar o remédio porque é importante para a saúde, mesmo que eu não sinta nada, e de eu tomar a vacina se ela se mostra segura, porque isso é importante para salvar vidas. Eu acho que esse movimento é um movimento aí. A entrada do digital e a importância do método científico são duas grandes lições que eu vejo assim desse período pós-pandemia. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Érito, pela participação. Já vamos aqui no adiantado da hora, mas só acho que é uma realidade que nós não vamos fugir. Aliás, a existência dessa reunião aqui nos mostra isso. Nós tivemos que migrar do presencial para o digital e as plataformas, nós esperamos que as plataformas melhorem a relação médico-paciente e agilizem as coisas. Imaginemos nós o trânsito. A doutora Miriam estava comentando exatamente isso no início, que ela tinha levado 1 hora da casa dela até o consultório. Imagina a gente conseguir superar isso através de uma teleconsulta, de um teleatendimento, que é claro que não vai poder ser exclusivo, mas que se for como uma parte integrante do bem, vamos dizer assim, que não seja usado para fins apenas pecuniários e de reduzir a atividade do médico e de danificar mais ainda a medicina, eu acho que ela pode vir para somar bastante. Então, mais uma vez, professor Arnaldo, muito obrigado. Sua participação foi excelente aqui. Eu agradeço muito a participação de todos que estão aqui, que a importância desse departamento, como eu digo, é a presença de todos. Né? A maior importância que tem é a presença exatamente de vocês, porque sem isso não há nenhum ânimo para realmente se planejar ou se fazer nada. Agradeço a todos, a gente sempre tenta terminar no horário e estão convidados para as 2 próximas atividades, que vai ser o lançamento do livro do psicanalista
Belmont é um tema muito interessante sobre o não lugar. Todo mundo quer um lugar ao sol, mas ele está analisando o não lugar nos tempos atuais de tantas migrações e confusões. E, em seguida, eu convidei o professor Alair, que vai nos mostrar, pela via da imagem, casos, vamos dizer assim, diferentes de dor abdominal, ou seja, a avaliação de dor abdominal são casos diferentes que ele está reunindo aí para nos mostrar. Então, agradeço a todos, conto com a presença de todos nas próximas. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez. Obrigado, Dr. Rosati. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo a todos. Obrigado. Parabéns aí, Ronaldo. Bom dia. Excelente sessão. Bom dia. Um bom dia a todos. Obrigado, um beijo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Acabou.